Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renato Manzano, eu trabalho na Pró-Reitoria de Inovação, na área de negócios. Trabalho com a nossa pró-reitora, a professora Camila. Sejam todos bem-vindos uma vez mais. Nosso tema de hoje é a imbricação da tecnologia, particularmente da inteligência artificial, com os mais variados ramos do conhecimento, com os mais variados ramos da sociedade, todas as atividades nossas hoje na sociedade, em qualquer área de conhecimento, como eu disse, está fortemente imbricada, fortemente impactada pela questão da tecnologia. Não é um assunto, não é um tema novo, mas é um tema extremamente importante, contemporâneo, não é? Até que ponto a inteligência artificial impacta de fato o nosso dia a dia? Quais são as implicações nos aspectos humanos? Quais são as implicações na economia, né? E nas questões da própria humanização das atividades que nós desenvolvemos nas empresas, nas mais variadas organizações. Esse é o tema que será desenvolvido pela nossa convidada, honrosamente convidada, a professora Dora Kaufmann, da PUC São Paulo. A professora Dora, então, é professora da PUC São Paulo, doutora pela USP, pós-doutora pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do TID da PUC São Paulo, é colunista da Época Negócios, é escritora, autor de 2 livros, os quais eu li e fiquei extremamente entusiasmado e descobri muita coisa por meio dos seus livros, professora, pesquisadora de impactos éticos e sociais da inteligência artificial do mundo contemporâneo. Então é com muita honra que nós recebemos a professora Dora Kaufmann aí hoje para conversar conosco, e essa apresentação, essa discussão, esse seminário será conduzido pela professora Camila Brasil, que é a nossa pró-reitora de inovação aqui da PUC Campinas. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e certamente teremos um painel aqui riquíssimo e muito entusiasmante aqui para o nosso conhecimento. Obrigado a todos, tenhamos um ótimo trabalho. Bom dia a todos e a todas, agradeço a presença nesse sábado de manhã. Acho que é uma discussão muito relevante para o momento atual, ainda mais no ambiente universitário, onde a gente está falando de capacitação e formação para essa nova sociedade, para esse novo mundo do trabalho, nessas condições, com a presença da inteligência artificial, agora de uma maneira um pouco diferente já do ano passado, né? Então, a gente está dando passos nisso. A gente contou com a professora Dora Kaufmann o ano passado num evento em maio para falar sobre inteligência artificial, e naquela época a professora Dora ficou à distância porque pegou Covid dias antes do evento, mas participou com a gente à distância. Tive que parar, porque no meio que eu estava falando, comecei a me perder, eu estava me sentindo muito mal. Foi uma situação... Mas a gente agradece demais o esforço feito, né, naquele dia. E aí combinamos que ela viria um dia para conversar aqui presencialmente, aí conseguimos acertar. Num ano que a professora Dora ficou aí extremamente conhecida, né? O Renato colocou toda a formação dela, mas no final de janeiro ela participou de uma matéria do Fantástico, né? Acho que foi no último domingo de janeiro, falando sobre a inteligência artificial e o ChatGPT, que é um dos nossos assuntos hoje, e a partir desse dia conseguir uma palestra com ela ficou impossível quase, né? Então a gente super agradece aí a confirmação, virou global, né? Celebridade. Chegou do Sul de madrugada e está aqui com a gente. Então, assim, muito obrigada mesmo pela presença, viu, professora Dora? Não só pelo todo o conhecimento, mas pela disposição e pela alegria em participar aqui com a gente hoje. Antes de eu começar aqui, já vou passar para a professora Dora, eu só queria dar uma instrução. A gente vai passar umas filipetas. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão.
o Renato entrega para vocês fazem por escrito. A gente vai ter uma sessão de perguntas ao vivo no final, tá? Que a gente vai passar o microfone. Como o evento está sendo gravado, a gente queria que algumas perguntas fossem registradas, tá? E aqui, então por isso que a gente pediu por escrito. E se não der tempo, alguém quiser fazer uma pergunta para a professora Dora e não der tempo, deixa registrado que a gente responde depois por e-mail, por WhatsApp, tá? Só não vai perguntar para o chat GPT, né? Pergunta para a gente. Bom, eu vou começar aqui já do começo, né? Então, falar um pouquinho do que é inteligência artificial e desses últimos anos da evolução dessa inteligência, né? Bom, então, bom dia a todos. Esse é um assunto muito complexo, né? A inteligência artificial, porque, na verdade, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de um campo de conhecimento. Então, é uma tecnologia de propósito geral, né? Então, e ela é transversal. Então, quando a gente a implementação da inteligência artificial, ela envolve no mínimo 2 domínios: o domínio em si da inteligência artificial e o domínio onde ela está sendo implementada, que tem características distintas, tanto do ponto de vista da implementação, como as questões éticas e sociais. Então, o primeiro desafio que eu sempre tenho é como falar, assim, sucintamente de um assunto tão complexo. Bom, primeiro, o que é inteligência artificial? Ela, como eu já acabei de falar, ela é uma tecnologia. Por que ela é diferente das tecnologias digitais, né, das outras tecnologias digitais? Porque ela é uma tecnologia de propósito geral. Alguém sabe o que é uma tecnologia de propósito geral? Não? É uma tecnologia, como diz o nome. Vou pegar um exemplo para dizer o que não é uma tecnologia de propósito geral. Por exemplo, uma impressora 3D, né? Ela imprime desde um boneco pequenininho até uma casa. Não sei se vocês já viram, tem várias casas de 2 andares. Eu já vi uma impressão de um barco enorme, né? Mas ela tem um propósito específico. Ela é uma impressora, né? Então, se a gente pegar um liquidificador, sei lá, uma batedeira, qualquer uma das máquinas, ela tem um propósito específico. Ela é feita para uma determinada... E uma tecnologia de propósito geral, ela se aplica para N situações. Então, pegar assim, nos últimos séculos, tivemos 3 tecnologias consideradas de propósito geral: o carvão, que deu início à Revolução Industrial, a eletricidade, a computação e agora a inteligência artificial, né? Então, ela permeia... a característica principal de uma tecnologia de propósito geral é que ela transforma radicalmente, ela de fato disruptiva, o funcionamento da economia e da sociedade. Então, é o que está acontecendo. Então, eu acho mesmo, eu agradeço, sempre gosto de falar sobre esse assunto, porque eu acho que o cidadão do século XXI tem que entender como funciona. Não é que vamos todos desenvolver programa, um sistema de inteligência artificial, mas entender a lógica e o funcionamento, eu acho que para mim é mandatório para qualquer cidadão do século XXI. Bom, aí não vou entrar na história da inteligência artificial, mas o campo foi constituído em 1956. Mas tudo que a gente está vendo hoje aconteceu na última década, né? Bom, primeiro, não tem teoria, né? Diferente de outros campos de conhecimento, não existe uma teoria do campo da inteligência artificial. O que existe são modelos empíricos, né? Então, o que é um modelo empírico? Você desenvolve um modelo, você testa para desenvolver alguma tarefa e ele dá certo. O que quer dizer que ele deu certo? É que o resultado é melhor do que qualquer outra alternativa que a gente tenha. Então, nós temos modelos empíricos. Então, tem uma longa história, né? Todo o desenvolvimento da ciência, como vocês sabem, é sempre coletivo, ao longo de vários processos, né? Essa máxima assim, que alguns acreditam que alguém acorda um dia, tem uma ideia genial e muda tudo, isso é coisa de filme, né? Na verdade, é sempre um processo que envolve muitas etapas. Então, o que a gente tem hoje de inteligência artificial também resulta de outros processos anteriores, principalmente a partir da década de 80, que inclui outras áreas de conhecimento. Bom, então, em 2012, existiu um evento específico que significou o reconhecimento
dessa técnica que eu já vou falar já, e a partir de 2016, 2017, que começou a ser aplicada em larga escala. Então, o que isso significa? Que nós estamos nos primórdios da inteligência artificial, né? Então, 2016, 2017, começar a ser aplicado em larga escala é ontem. E o tal do ChatGPT, alguém aqui não ouviu falar do ChatGPT? Alguém não, então. O ChatGPT, então, foi hoje de manhã, porque 30 de novembro é hoje de manhã. Né? Então, nós estamos muito no primórdio. Então, nós temos, assim, simplificadamente, nós temos a inteligência artificial, o campo de conhecimento. Aí tinha vários caminhos, principalmente 2 caminhos, de como concretizar a ideia de ter uma máquina que tenha todas as características, que possa fazer coisas semelhantes, digamos assim, ao funcionamento do cérebro biológico, né? Então, uma dessas correntes é o aprendizado de máquina, né? Por quê? Qual era o desafio lá nos primórdios da inteligência artificial? É como é que você reproduz numa máquina a sutileza, a complexidade, as nuances do mundo real, né? Então é isso, porque nós estamos falando, tem um conjunto de decisões que nós tomamos e de percepções que nós temos que são muito intuitivas, né? Então como é que a voz, por exemplo, reconhecimento de voz, eu posso explicar a voz que vocês nunca ouviram, eu posso explicar para vocês, é dificílimo, é impossível alguém receber, olha, a voz do Renato é assim, 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 bom, aí você reconhece já a voz, né? Não é assim. Ao mesmo tempo, a gente sabe, depois que a gente conhece alguém, a gente reconhece a voz, mas a gente não sabe explicar. Então, tudo que é, em geral, o que é fácil para a gente, para o ser humano, é difícil para a máquina e vice-versa. Também a gente não faz os cálculos 345 vezes 543, ninguém faz isso super rápido, uma máquina faz, até uma calculadora, né? Então, nos primórdios, o desafio era esse. Como é que eu coloco essas nuances, né? Um carro, por exemplo, a gente identifica um carro, o carro pode ser qualquer cor, em qualquer situação, virado, batido, estragado, com qualquer luminosidade, né? Como é que coloca todas essas questões para uma máquina numa programação? Porque a linha inicial do início, né, como eu falei, da década de 50, é baseado em programar, fazer a programação da máquina envolvendo toda essa... Bom, aí isso não se mostrou possível, viável. E também, tem toda uma história, mas começou a se criar o que se chama o aprendizado de máquina. Então, como é que a máquina vai aprender, entre aspas, porque não é o sentido do aprendizado nosso, a partir de grandes volumes de dados, né? Então, essa sub-área da inteligência artificial, que chama o aprendizado de máquina, ela tem... Bom, aí tem uma técnica... Praticamente tudo que a gente vê hoje de implementação de inteligência artificial tem a ver com uma técnica de aprendizado de máquina, que se chama redes neurais profundas, ou em inglês Deep Learning. Então, é inteligência artificial, uma subcampo que é o aprendizado de máquina, e dentro do aprendizado de máquina, com uma técnica específica chamada redes neurais profundas. Aí essa técnica é o modelo estatístico de probabilidade. É isso que a gente tem, né? Então, voltando um pouquinho, como é que nós tomamos, por que ela está sendo tão disseminada? Como é que nós tomamos decisão? Fala aí alguém. Para eu tomar uma decisão, uma organização, uma empresa, pessoas, o que a gente busca para tomar uma decisão? Informação, né? Então, é sempre assim, a gente decide, quanto mais importante a decisão, mais a gente busca informação. Então, essa é a lógica de funcionamento nosso e da sociedade, das organizações, né? Então, qual é o novo? Então, a gente usa modelo estatístico, a parte de vocês deve conhecer alguma coisa de estatística, pelo menos há 3 décadas, né? Não existe um negócio que não faça previsão, né? Toda a previsão faz parte de qualquer atividade. Você tem que prever todo o tempo o que vai acontecer, porque você prevê para você se preparar, se planejar e você reduzir os riscos. Qual é o novo que começou a acontecer mais recente na sociedade? É a sociedade hiperconectada, é o chamado Big Data, né? Então, nós aqui estou produzindo dados. Então, os modelos estatísticos tradicionais, eles não são capazes de lidar com esse volume extraordinário de dados.
Então, o único modelo estatístico capaz de lidar com esse volume extraordinário de dados, que é o Big Data, é o modelo estatístico de inteligência artificial. Então, essa, no meu ponto de vista, é o que explica, justifica o sucesso, digamos assim, do que está acontecendo. Porque, claro, se eu sempre tomo decisão a partir de informação, hoje eu tenho uma montanha de dados, que eu tenho informações preciosíssimas sobre qualquer coisa que eu quiser. Se eu não tenho uma técnica que me permite acessar aquelas informações que estão dentro dos dados, eles não me servem para nada, né? Então, de repente, tem uma técnica que está se mostrando, ela vai sendo implementada para várias tarefas e ela vai se mostrando, ela passa a ter um grau de assertividade no resultado surpreendente, né? Por exemplo, na década de 80, 90, eu trabalhava no mercado financeiro. Nós usávamos os modelos estatísticos mais avançados, e o que acontecia? Quando tudo dava certo, a gente conseguia prever tendência. Hoje você consegue fazer previsões de mais de 90%. O que eu conheço que é mais assertivo é de imagem de pulmão, identificar se é câncer ou não, que já chegou a 97% de assertividade, né? Então, uma mudança, esses impactos, isso é só um dos impactos. Imagina você conseguir prever tendência, de repente você consegue fazer previsões acima de 90%. Então, isso muda, isso tem um benefício muito forte para qualquer atividade. Bom, então, dentro dessa técnica específica de redes neurais profundas, como é que, dentro da técnica, a maneira como você organiza a técnica é através de arquiteturas. Como diz mesmo o nome, arquitetura. É como é que você organiza os elementos dessa técnica, né? Que tem os neurônios artificiais, as camadas. Como você monta isso do ponto de vista mesmo de uma arquitetura, tem várias possibilidades. Então, o que a gente teve nesse últimos década é uma categoria de arquiteturas da rede de neurais profundas chamada IA preditiva. Então, são previsões. Eu faço a previsão de que alguma coisa vai acontecer com base em grandes volumes de dados. E aí começou. O ChatGPT, ele se enquadra numa outra categoria. É da mesma técnica, previsão estatística, né, essa técnica de rede de neurais profundas, só que é uma categoria de uma arquitetura chamada IA generativa. Então, a base, por exemplo, a maior parte de vocês aqui são da área de tecnologia, não é isso? Não é? Sim? Negócio. Bom, então essa arquitetura, o ChatGPT é baseado numa arquitetura de rede de neurais profundas chamada Transformer, que foi desenvolvida pelo Google em 2017. Né? Então, então nós temos a inteligência artificial, aprendizado de máquina, que é uma forma de pensar a inteligência artificial, a sub-área. Dentro da sub-área, aprendizado de máquina, nós temos uma técnica específica, e dentro da técnica nós temos duas categorias, IA preditiva e IA generativa. Qual é a diferença entre elas? A IA generativa, como diz o nome, ela sintetiza, ela gera texto, imagem, vídeo, que a IA preditiva só faz previsões. A base, como eu disse, é a mesma, né? Qual é a lógica do funcionamento do ChatGPT? Ele faz uma previsão, né? Com base em grandes volumes de dados, ele faz a previsão de qual é a palavra apropriada para colocar naquela sentença. Então, por isso que a lógica é a mesma, é a mesma técnica, é modelo estatístico de probabilidade. Só que ele vai, digamos, além de fazer a previsão, ele constrói sentenças, né? Então, é nessa situação que nós estamos. Então, hoje, é difícil, eu não conheço nenhuma área da sociedade, nenhuma área da economia que não esteja sendo aplicada a inteligência artificial, né? De uma maneira geral, quando a gente interage assim, com o mercado, com as empresas, ainda está na fase inicial. Qual é a fase inicial? Na verdade, o que a gente vê fortemente é as empresas substituindo modelos estatísticos anteriores por modelo estatístico com inteligência artificial, porque dá conta de grandes volumes de dados e com resultados mais assertivos, né? Tem poucas experiências ainda que, de fato, disruptiva do ponto de vista de novos modelos de negócio, né? Então,
todas essas plataformas e aplicativos que a gente usa no cotidiano, toda a base são modelos de inteligência artificial, né? Elas funcionam porque elas estão na base. Por quê? Porque elas são... o funcionamento dela, o modelo de negócio é baseado em dados. Como o único modelo estatístico que consegue lidar com esse grande volume de dados é a inteligência artificial, a base dela está com a inteligência artificial, né? Então, pegar Netflix, que todo mundo conhece. Netflix tem 2 grandes sistemas de inteligência artificial. Um classifica o portfólio de filmes e séries por perfil, e o outro classifica os assinantes por perfil. É o que se chama, cria os clusters, né? Que não é individualização, é a personalização, mas dentro de um cluster. Então eles colocam lá, eles me colocam numa categoria, os algoritmos de inteligência artificial, de pessoas, de assinantes parecidos comigo, né? E aí entra um outro sistema de inteligência artificial, que é a recomendação. Com base no perfil do portfólio e no perfil dos assinantes, ele recomenda... né? Então, essa é a mesma lógica de que funciona, por exemplo, um sistema para fazer seleção para o recrutamento em RH. Também é o perfil da vaga e o perfil dos candidatos, do crédito, é sempre essa lógica, né? E eu acho a Netflix muito interessante. Eu já vou parar para você fazer as outras perguntas, mas o Netflix é muito interessante para ver assim, como é restrito, como é limitado essa técnica, né? Ela está sendo usada em larga escala, mas ela é limitada. Quem aqui não tem a experiência de que quando a gente assiste 3 coreanos, só entra coreano na recomendação, né? Se assistir 5 japoneses, então pode esquecer, porque só vai aparecer japonês. Então isso, eu acho que é um bom exemplo. Não tem muito tempo que eu pensei sobre isso, que eu acho, porque imagino que todo mundo aqui tenha Netflix, ou saiba pelo menos o que é Netflix. É uma experiência que a gente tem no cotidiano, né? Se fosse de fato tão inteligente assim, esse sistema, o que ele deveria identificar? O que tem de específico nos filmes que eu gosto, não importa a origem, onde o país é o original deles, que tem em comum, que faz com que eu goste. E não a coisa mais óbvia do mundo, a correlação mais óbvia, que é a correlação entre eu assistir 3 coreanos, quer dizer que eu gosto de coreano, de filme coreano, né? Então, esse é um exemplo. Então, é isso que nós temos hoje, né? Então, nós temos as preditivas, que está sendo implementada ao longo dessa última década, e, na verdade, aí, a generativa, a primeira foi em 2014, a GAN, né? Eu desconheço uma implementação de inteligência artificial. Para mim, isso é um ponto da complexidade, que não tenha simultaneamente externalidade positiva e negativa. Então, por exemplo, a GAN ela tem imensos benefícios na área de saúde, por exemplo, mas ela produz o deepfake, né? Então, ela é a primeira. Qual é a diferença dessa IA generativa agora, o ChatGPT e todos os outros que estão saindo? Agora já saiu o GPT-4, e qual é a grande diferença? Uma é na interface, certo? Porque a GAN, para você desenvolver, você aplicar, você tinha que ter um certo conhecimento específico, tecnológico. A interface do ChatGPT é de diálogo. Quem aqui já experimentou? Quase todo mundo. Então é fácil, né? Isso mudou, assim, fez com que... Quase todo mundo. Vamos saber. Então, em 31 de janeiro tinha 100 milhões de pessoas que tinham se cadastrado e experimentado. Então ele tem essa mudança, a interface, sem nenhuma especialização, e a segunda mudança, que ele é multitarefa, né? Até então, os modelos de inteligência artificial, eles são desenvolvidos para uma tarefa. Então, se eu quero reconhecer uma imagem do cachorro, eu crio um sistema de inteligência artificial para isso. Se eu quero que reconheça uma tomografia, se é cancerígeno ou não, de uma imagem de uma tomografia, eu tenho que fazer um outro sistema. O ChatGPT, ele é multitarefa, né? Ele não é desenvolvido o sistema para uma tarefa. Isso é uma grande mudança, e que isso tem implicações na parte regulatória muito forte,
né? Porque depende do uso, é multiuso. Eu posso usar o ChatGPT para diversas situações completamente distintas, né? Diferente do que a gente das IA preditiva, que cada sistema vai para uma tarefa, um objetivo, né? Então isso é um panorama geral. Eu não sei se foi bom ou não, mas isso é só para um pouco situar sobre o que nós vamos estar conversando. Não, foi ótimo, já respondeu algumas perguntas que eu nem fiz. Ia perguntar por que o ChatGPT é disruptivo, já respondeu, né? Porque ele muda um pouco da lógica. E aí, nesse sentido, né, o ChatGPT, se você pedir para ele programar, ele programa. Se você pedir para ele escrever um poema, ele escreve. Uma música, né? Então, fizemos uma atividade, inclusive nessa sala, e pedimos para o ChatGPT construir uma música sobre um dia chuvoso no estilo de heavy metal. E veio, né? Então, assim, são coisas que, com rima, com tudo, né, que realmente mudam. No ano passado, a gente teve um empresário aqui também falando sobre ele trabalhava com chatbot, resposta para o consumidor, principalmente via WhatsApp. E ele falava assim, olha, todo mundo está falando que é inteligência artificial, mas não, é programação, né? Você precisa dar um comando específico para ter uma resposta específica. Árvore de decisão. Isso. Praticamente todos os chatbots no Brasil são poucos. Na verdade, eu tenho certeza que 2 deles, pelo menos, têm inteligência artificial. O resto é árvore de decisão, programação simples. Isso, e ele dizia exatamente isso. E ele falou que ele desenvolveu na empresa dele um sistema AI5 inteligência artificial para identificar o que as pessoas perguntavam ou falavam que estava fora da programação, né? Opa, caiu aqui meu microfone. E aí, o que ele descobriu, assim, primeiro foram algumas perguntas, acho que mais ou menos na linha de que talvez pudesse descobrir o que tem no filme que te fez assistir, né? E não o estilo geral do filme. Mas o que ele descobriu foi assim, que algumas coisas eram muito recorrentes. Na hora de despedir, as pessoas não falavam tchau, obrigada, falavam Deus abençoe, que a gente ouve mesmo, né? E que eles não tinham uma resposta para isso. Então, ele foi aperfeiçoando esse sistema. Dá para dizer que o ChatGPT ou essa tecnologia resolveria todas essas questões? Olha, uma das características do aprendizado de máquina é que ele vai aprendendo, né? A gente não tem as palavras certas para falar sobre inteligência artificial. A gente usa as palavras que a gente usa na sociedade humana, né? Mas porque não eu sempre falo, entre aspas, mas de fato ele vai se aperfeiçoando quanto mais você interage, né? Então, vocês devem ter experiência, por exemplo, do Google Translate, da tradução do Google. Ele começou a usar a inteligência artificial em 2016. E todos nós temos a experiência de que tem melhorado cada vez mais a tradução. Mas também não é perfeita, muito longe disso, né? Da mesma maneira como um ChatGPT, a usabilidade deve ser o recomendado, ser um ponto de partida para te auxiliar. Então, se alguém pegar um texto para traduzir para outro idioma, botar lá no Google Translate e usar o texto, vai ter um problema grave, porque é um monte de bobagem que sai, mal escrito. Bom, em suma, não tem a lógica do outro idioma, mas é um ponto de partida, né? Eu mesmo uso. Quando eu preciso, você põe lá e aí você vai melhorando. Você tem que conhecer o idioma que você está querendo traduzir para poder você fazer os ajustes certos. A mesma coisa se dá agora. Você vai usar o chat. Uma coisa é usar o ChatGPT para brincar, para alguma coisa assim, de lazer, de entretenimento, outra coisa para alguma função sua profissionalmente ou na academia, né? Aí você tem que conhecer o assunto para você ter com a referência e você poder interagir. Qual é uma mudança muito grande em relação à pesquisa do que a gente tem no Google? Para mim, o que mais me incomoda não é o fato de ter erros, né? Ter erros, ter equívocos enormes na resposta. Tem uma que eu experimentei. Quando eu comecei a estudar inteligência artificial há 6 anos e meio, a minha área de humanas é o impacto ético-sociais. Mas aproveitando que eu fiz engenharia em 1843...
eu resolvi estudar a tecnologia. Então, eu tenho um mentor nos Estados Unidos que é o meu mentor da tecnologia, que eu acho muito importante. Aliás, para mim é fundamental. Para você fazer as reflexões, você saber como funciona a tecnologia, né? Então, isso é um... Então, eu estava com o meu mentor logo quando saiu o ChatGPT e a gente perguntou quanto é 2 mais 5. Aí o ChatGPT respondeu 7. Aí a gente insistiu, não é 8. Aí ele falou, não, é 7. Aí o Davi, que é esse meu mentor, ele falou, não, mas a minha mulher falou que é 8. Aí ele falava que é 7. Aí ele falou, não, mas a minha mulher nunca erra. Aí o ChatGPT responde assim, bom, então deve ser porque eu fui treinado só na base de dados até 2021, então deve ser por isso que eu não estou acertando. Aí veio toda uma explicação com base que não tem nada a ver, né? Porque não é porque a partir de 2021, 2 mais 7 virou 8. Né? Então, isso assim, tem muitas situações que a gente foi experimentando. Se você complica, o Luciano Floridi, não sei se vocês conhecem, um filósofo que escreve muito sobre inteligência artificial, ele já tem vários dias lá no LinkedIn que ele está colocando o fato que ele fez as perguntas assim, qual é o nome da mãe, não, qual é o nome da filha da mãe da Laura? Qual é o nome da filha da mãe da Laura? E aí, não, o nome da filha é da mãe da Laura. E aí ele se enrolou totalmente. Né? Então, eu acho que qual é a grande diferença da pesquisa que a gente faz já, digamos, tradicionalmente no Google, por exemplo, né? No Google Search? Não é o fato de que tem erros. A diferença é que lá ele te dá os links, ele te dá as referências. Né? No Google você tem as referências. Então, por exemplo, quando eu quero pesquisar alguma coisa na mídia, nos jornais, eu já pego os jornais, aparece aquele assunto, eu pego os jornais que eu acho que tem credibilidade. Eu já elimino por aí, eu já faço uma curadoria por aí. Né? Depois, quem está falando? São nomes que eu conheço, que eu respeito, autores importantes, eu já faço a curadoria. No caso do ChatGPT e todos os similares, não tem isso. Ele te dá a resposta e não te dá a origem, ele não te dá a fonte. Né? Então, ou você acredita naquilo, ou você conhece, ou você não sabe de onde veio aquelas respostas. Então, isso, para mim, é a grande diferença em relação à pesquisa, por exemplo, no Google Search. E isso, na academia, é um problema, aliás, em qualquer área, mas na academia isso é um problema, porque você não tem como checar aquelas respostas. Né? Então, o que aí você tinha me perguntado, qual era a pergunta, desculpa? Não, era do que muda? Como essas questões que hoje são resolvidas para dar resposta que os sistemas usam e que para as perguntas que eles não estão preparados, né? Os sistemas programados. Se o ChatGPT resolveria, mas eu acho que está respondido. Assim, ele resolve assim, quanto mais... Hoje a gente está vivendo uma questão também importante, uma concorrência, uma competição acirradíssima entre as Big Techs. A minha coluna lá da época de negócio de ontem, eu falo sobre como que as Big Techs, que elas não são, acho que são 5 americanas, né? A Apple, o Google, que é, na verdade, a Alphabet, a Meta, que é do Facebook, e a Microsoft e a Amazon. Né? Então, as consideradas Big Tech, a IBM às vezes também entra, mas essas 5 são as principais. E elas estão numa guerra acirradíssima de competição. Né? Nós tivemos conversa com alguns funcionários delas em off, e eles, inclusive, dizendo, porque, não sei se vocês viram, ontem a Microsoft demitiu toda a área que trata de seus funcionários de ética na IA. Né? Então, é um negócio assim que surpreendente no meio de toda essa discussão das questões éticas, demite a área. Então, o que a gente soube por funcionários é que estão numa disputa, tipo assim, sabem que vai ter em algum momento regulamentação, então vamos aproveitar e fazer tudo que a gente tem que fazer, porque depois não vai mais poder. Esse grau de liberdade que elas têm hoje total, porque não tem nenhuma regulamentação sobre inteligência artificial. Né? Então, nessa disputa, por que
Saiu uma matéria enorme no New York Times, também com as fontes em off dos funcionários a OpenAI contando o processo interno, né? Então, foi, segundo eles, começo de novembro, eles receberam uma ordem para, em 2 semanas, soltar o chat GPT, né, que não estavam preparados para isso. Então, tudo tem a ver com essa disputa entre eles. Agora, qual é uma das vantagens de você sair na frente? É porque ele vai aprendendo, né? Então, os sistemas similares que saíram depois já tem, digamos, 3 meses de desvantagem, porque ele vai aprendendo, ele vai melhorando. Então, os problemas que tem hoje, as restrições que tem hoje no ChatGPT, por exemplo, é só um exemplo, eles tendem a melhorar. Então, provavelmente, daqui a 1 ano, 2, 3, vai estar cada vez melhor, né? E isso é uma questão, porque hoje é mais visível os problemas. Daqui a 4, 5 anos, deve ter uma interface. A mesma coisa acontece porque são os chats, os bots. Nós estamos migrando, que é um aspecto importante também na mudança na sociedade, de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas, né? Porque o mundo de máquinas programadas é um mundo que tem uma lógica de funcionamento distinto, porque se o programador não fizer nada errado, a máquina programada ela vai entregar aquilo que ela foi programada para fazer. Uma máquina probabilística, que é a inteligência artificial, como eu já falei, o modelo estatístico de probabilidade, você pode fazer tudo certo, mas é sempre uma probabilidade, né? E ele sempre, à medida que a matéria-prima é os dados, ele vai aprendendo os dados. Então, se os dados, por exemplo, não forem de qualidade, compromete totalmente o resultado. Então, você não tem controle. Não existe ninguém que tenha o controle, como se tem numa máquina programada, numa máquina probabilística. Então, essa é uma mudança de lógica importante, né? Então, ela vai aprendendo. Então, ela tem um potencial enorme, porque ela não é estática, né? Ela vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai melhorando ao longo do tempo na interação com o usuário, mas ela tem tem os riscos muito grandes, potenciais, porque é isso, depende de uma série de fatores que ela pode comprometer o resultado, né? Então, mas ela eu acho que é um benefício enorme. Eu tenho colocado que eu acho que para mim, a gente tem que sair dessa coisa assim, é positivo ou negativo, é otimista, pessimista, essas dicotomias, né? Porque é um dado da realidade, a gente não para o desenvolvimento tecnológico, ele vai acontecer, está acontecendo, e o que a gente tem que fazer, primeiro, experimentar, né? Então, todos nós temos que experimentar as novas tecnologias e, dentro das nossas atividades, identificar onde que ela pode ajudar e onde que ela tem potenciais danos, que a gente tem que encontrar instrumentos de mitigar esses danos, né? Agora, ela é fantástica, porque só o fato de eu poder fazer previsão de cenário, de repente, de tendência, de repente eu ter com um grau de assertividade acima de 90% do que alguma coisa vai acontecer, é uma mudança total, absoluta, assim, em termos de benefício para a sociedade. Obrigada. Já tem algumas. Eu vou juntar aqui algumas. As perguntas são ótimas, porque aí eu fico sabendo o que vocês querem saber. Acho que a gente podia... tem algumas perguntas aqui, indo para a linha de formação profissional e o que muda com essas tecnologias nas profissões, quais são as profissões que surgem e o que esse profissional precisa para esse mercado de trabalho que agora, efetivamente, tem uma tecnologia de inteligência artificial que você pode fazer perguntas e ter respostas sem saber a referência. Se perguntar a referência, ele te dá, mas aí você tem que... É difícil, né? Você não sabe da onde ele tirou exatamente, né? Enfim, então, são essas questões relacionadas ao mercado de trabalho, né? E já nessa linha também sobre a ética, né? Como que as pessoas podem usar o ChatGPT e se apropriar. E se, né, por exemplo, eu dei o exemplo da música, né? De quem esse direito autoral? É da máquina? Se eu gravar e vender, porque eu fiz a pergunta para o ChatGPT, isso me dá o direito autoral dessa resposta? E se a gente fizer um texto
né, pedir para o ChatGPT escrever um texto sobre a professora Dora Kaufmann. Aí depois eu coloco esse texto lá e pergunto para o chat se foi ele que escreveu, ele me responde a verdade, será? Né? Então, essas questões que envolvem diretamente a ética na inteligência artificial e as questões relacionadas ao mercado de trabalho, para o profissional. E está, claro, relacionado com a pergunta da ética também, né? Mas qual o perfil desse profissional, habilidades, conhecimentos, que profissões estão em riscos, aquelas que surgem... Olha, a gente, no mercado de trabalho, isso para mim, o maior impacto social da inteligência artificial é sobre o trabalho, né? Para mim, isso é um problema. As empresas de tecnologia, elas costumam minimizar esse problema e dizer, não, mas estão surgindo outras funções estão deixando de existir, surgindo outras funções que estão substituindo. Primeiro, a proporção entre as funções que estão deixando de existir e as que estão surgindo é completamente distinta, né? É uma quantidade muito maior de funções, não é profissões, funções que estão deixando de existir e uma quantidade muito menor que estão surgindo novas funções. É uma desproporcionalidade total. Segundo, as que estão surgindo, elas precisam de qualificação, né? Se a gente comparar, vamos voltar lá, quando a gente comparar com a Revolução Industrial, o que aconteceu na Revolução Industrial? Foi os trabalhos, era a desqualificação do trabalho. A linha de montagem, ela desqualificava o trabalho. Porque o que acontecia antes? Eu fazia um sapato. Então, eu, sapateiro, eu controlava toda a técnica de criar um sapato. Eu sabia fazer um sapato, eu era assim, um artesão, né? Com a industrialização, eu deixei de saber fazer um sapato como um todo, isso servia para qualquer produto, e eu passei a ser um ponto da linha de montagem. Então, eu só sabia fazer uma coisa pequenininha. Isso foi um processo de desqualificação do trabalho. O que nós estamos vivendo hoje, com a inteligência artificial, é o oposto, é a qualificação do trabalho, né? Porque essas funções desqualificadas ou com menor qualificação, elas, de fato, estão sendo automatizadas, né? Então, o que sobra são funções de maior qualificação. Então, isso é uma grande mudança, né? Então, se a gente pegar o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, é uma evolução do processo de automatização que a gente já está vivendo desde o final do século passado. Então, a automação programada, ela já é alguém já viu um vídeo no YouTube como uma produção de carro, a indústria automobilística, montadora? Praticamente são máquinas produzindo máquinas. Até o final do século passado, começo desse, a indústria automobilística no Brasil estava entre os 4 maiores empregadores, né? O banco, por exemplo, os bancos no Brasil, o mercado bancário, em 1986, que foi o plano cruzado, o primeiro plano de estabilização da inflação, tinha 900 mil bancários. Hoje tem menos de 300 mil e podia ter menos, porque tem todo um custo de desmobilizar as agências, né? Então, essa que era um dos 4 também maiores empregadores. Então, o processo de automação programada, automação já está em curso. O que faz de diferente, o que agrega diferente à inteligência artificial? É a automação, o que se diz de automação inteligente. Porque ela entra na parte não só das funções repetitivas, mas cognitivas. Então, ela está expandindo a capacidade de automatização. Então, tem muito mais funções sendo automatizadas. Então, sobra menos funções, de fato, para os seres humanos. Isso é fato, né? Eu tenho dito que o básico está dominado pela tecnologia, né? Então, não adianta nenhuma área, nenhuma profissão tentar competir pelo básico. Não adianta, vai perder, porque esse básico da tecnologia vai ficar cada vez melhor, como eu falei, vai se aperfeiçoando. Então, é um desafio, é um momento assim, muito especial, muito desafiador, principalmente para os jovens, né? Como que se prepara para esse novo mercado. E eu acho, como eu falei no início, tem que entender o funcionamento da inteligência artificial, como é que funcionam essas novas tecnologias, qual é a área de cada um de vocês que pretende trabalhar, porque está impactando totalmente o jornalismo, a medicina, a educação, a RH, nas empresas, qualquer.
podem perguntar qualquer que seja a função que um de vocês vai desempenhar, ela está se modificando, né? Então tem que saber como é que entender a lógica da inteligência artificial e como é que ela está sendo aplicada naquele domínio que eu estou. Bom, sobre a ética, são horas para a gente conversar, porque cada domínio tem as implicações éticas distintas, né? Então eu não posso generalizar. Na medicina, a aplicação de inteligência artificial tem um conjunto de éticas. Da mesma forma, na educação, na segurança, cada domínio de aplicação tem as suas questões éticas. O que a professora Camila falou tem a ver, é uma grande polêmica, e principalmente quando saiu o ChatGPT, na área, por exemplo, de arte, na área artística, né? Que tem a ver com todas essas questões que ela colocou. A quem pertence o direito autoral, ao direito de propriedade. Tem alguns artistas que já entraram com processo. Porque o que eles alegam? Muito obrigado. O que eles alegam? Porque o ChatGPT, ele, como vocês já sabem, ele não cria, ele apresenta por exemplo, agora o GP4 já está também, a saída já está, o output já está também texto e imagem, né? Mas tem vários, aí a generativa, já no ano de 2022, ano passado, com gerando imagem, né? Então, por exemplo, no caso de imagem que atinge os artistas diretamente. Então ele faz uma imagem, mas baseada em imagens que já existiam. Então os artistas estão contestando porque ele não criou alguma coisa nova. Ele criou a partir de imagens que já foram feitas e que estão circulando, disponíveis na internet. Então questiona a originalidade tanto de um texto quanto de uma imagem que a IA generativa possa produzir. Então isso é um questionamento do ponto de vista assim, está copiando, né? E aí tem uma artista americana, eu esqueci agora o nome dela, porque o ChatGPT começou a fazer no estilo, se você pede, faz uma obra no estilo de fulano de tal, aí ele faz no estilo de fulano de tal, aí está reclamando porque como ele está fazendo, né? Agora, toda essa discussão, eu acho que quando a gente está discutindo inteligência artificial, nós estamos discutindo o ser humano, né? Porque, assim, o que eu vou falar são minhas especulações, mas se a gente pensar assim, como é que o ser humano cria, ele pega referências, né? Ele não cria do nada, né? Não é à toa que a gente vai ver do ponto de vista da arte, que tem, né, o cubismo, o impressionismo, tem cada era é marcada por um estilo. E isso não é à toa, é uma convergência que todo mundo faz. Os artistas tendem àquele estilo que predomina naquela época. E tudo é referência. A moda, mesmo quem não sabe nada de moda, sabe que tem os desfiles internacionais, que os estilistas vão nos estilos para pegar referência, né? Então é toda uma discussão. O que isso, de fato, quando ele produz uma imagem baseada em imagens que estão disponíveis na internet, se isso é absolutamente distinto da criatividade humana, né? É toda uma discussão. Por isso que o que é inteligência de máquina e o que é inteligência humana, né? Essa nova tecnologia, eu acho que uma das questões mais importantes, ou talvez uma das mais importantes, é que ela está colocando questionamentos sobre o ser humano, sobre nós, né? O que é, de fato, nesse caso, o que é criatividade, né? Então, você pega textos, mesmo, acho que sei lá, quem já escreve bastante deve ver essa experiência. Eu vejo que tem textos assim que saem sobre inteligência artificial, tem partes que é impossível que não tenha lido alguma coisa que eu escrevi, porque é igualzinho o que eu escrevi. Entendeu? Agora, está aí, está circulando. Aí você vai dizer assim, bom, mas aí é isso, porque às vezes não é nem intencional. Eu devo fazer isso também, porque você lê tanto e aí de repente você vai escrever, você nem se dá conta que você está escrevendo parecido com o autor que você leu, porque aquilo está dentro de você, né? Então, o que é essa criatividade? É tão diferente assim? É toda uma discussão das questões éticas, né? Mas as questões éticas principais,
tem três questões éticas principais em toda a inteligência artificial, não é só generativa. Uma é a questão da privacidade dos dados, né? Porque toda ela é baseada, como eu falei, em dados, e dados das pessoas. Quando é dado assim, que não é das pessoas, não é dado pessoal, aí não tem essa discussão, mas grande parte tem a ver com os dados pessoais. Então, a questão da privacidade dos dados. O segundo é a questão do chamado viés, né? Porque o viés ele também tem várias origens. A base de dados porque a base de dados, o que estão os dados? É o comportamento nosso, né? Nós que geramos dados, então está lá todos os nossos preconceitos, os nossos viés, está tudo dentro dos dados. Então ele reproduz todas as idiosincrasias da sociedade humana. Mas além disso, também tem na decisão dos desenvolvedores da tecnologia, né? Quando todo o processo, desde o desenvolvimento, a implementação, a interpretação, todo de um sistema de inteligência artificial é permeado pela subjetividade humana. São os humanos que tomam decisão todo o tempo, né? Então isso também causa viés, porque não existe nada mais enviesado, mais preconceituoso do que o ser humano, né? Isso não é uma coisa contra o ser humano. Nós somos assim, a gente toma decisão com parte da nossa emoção, do nosso repertório, da nossa experiência, tudo isso tem um viés. Então, essas são as questões assim, importantes da discussão da ética, né? Então, se eu uso um sistema automatizado que está usando em larga escala para fazer a seleção do recrutamento de alguém para uma vaga, né? Tem um viés. Mas aí, de novo, compara com o ser humano. É totalmente viés. Se você não faz um processo de seleção para um candidato automatizado com inteligência artificial, qual é a alternativa? É as pessoas que fazem seleção. E as pessoas são completamente enviesadas. Não é à toa que quando a gente vai numa entrevista, tem que pensar como vai vestido, o que vai falar, como vai se portar. Não é só o currículo que conta, né? Tudo isso tem a ver, porque você tem que gerar empatia com quem está te entrevistando, né? Então, eu gosto de fazer essa comparação, né? Contextualizar. As críticas que a gente faz, que se faz em geral, aos problemas com a inteligência artificial, eu acho que existe a possibilidade com a inteligência artificial de a gente ter decisões mais justas na sociedade, porque com o ser humano a gente não vai ter nunca. Entendeu? Então, é disso que se trata. A gente sempre comparar. Então, decisão de crédito, por exemplo. Crédito no Brasil, em 2010, a base de crédito, né, de empréstimo para pessoas era 1,5 trilhões. Em 2022, ou 21, 22, estava em 4,75 trilhões. Teve um aumento enorme. Pessoas que nunca tiveram crédito começaram a ter crédito. Toda a decisão de crédito está feita com inteligência artificial. Aí tem várias questões. Primeiro, como é que era antes a decisão de crédito? Era baseada em garantia. Então você tinha que ter um bem. E aí você já exclui grande parte da população brasileira, né? Ou aí você tinha que ter um contra-cheque para provar que você vai ser capaz de pagar, você já excluiu um outro. Hoje, quase 50% é informal, não tem carteira assinada, então você já exclui uma outra, né? Por que foi aumentando? Porque a inteligência artificial permitiu usar dados que nunca eram acionados, né? Então, assim, a quantidade de dados sobre a pessoa, o comportamento dela, uma infinidade. Tem um grupo americano que desenvolveu um sistema de empréstimo de pequenos valores para a África e teve um sucesso enorme com um nível de adimplência baixíssimo. Todo baseado no comportamento, na análise por inteligência artificial do comportamento das pessoas que estão pedindo crédito no celular. Então, uma das variáveis, por exemplo, que eles usaram, se você fala mais tempo com menos pessoas, demonstra que você tem relações mais estáveis. Então, você é uma pessoa mais confiável do que você falou. Eu falo com 4 pessoas, digamos, ao longo do dia e falo 15 minutos com cada um. Ou eu falo com 30, 1 minuto com cada um, né? Então, eles fizeram uma série de parâmetros que eles definiram, indicadores, na relação com o celular. E eles conseguiram ter um nível de inadimplência baixíssimo.
Então, é isso que a gente tem que analisar. Claro, aí tem uma grande crítica ao projeto de regulamentação da Comissão Europeia, coloca básica, assim, dá destaque como de alto risco a decisão automatizada de crédito, né? Mas aí você vê, pô, teve uma possibilidade, aumenta a possibilidade de incluir um conjunto de pessoas que nunca estariam nos critérios anteriores. Então, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que é complexo analisar isso. A gente não tem que ter uma pressa, assim, não, as pessoas me perguntam, você é otimista, pessimista? Eu não sou nada disso. Eu analiso o que está acontecendo e vou vendo quais são os maiores benefícios, os maiores riscos e como é que a gente vai mitigando os riscos, como é que a gente vai trabalhando nisso, né? Então, ética tem um monte. Quando a gente está falando na área de saúde e na educação também, a gente está falando de dados sensíveis. Então, tem um problema maior, porque como é que a gente usa esses dados, né? E tem um impacto na vida das pessoas muito grande, é uma decisão. Agora, por outro lado, a inteligência artificial, por exemplo, ela tem milhões de usos na saúde, mas um deles é, por exemplo, fazer o match mais aproximado entre a característica de um remédio, estou falando patologias mais sérias, né? Não é uma gripe, e a pessoa, né? Então, você consegue, porque algumas patologias, vocês sabem disso, você tem que ir mudando o remédio e a dosagem, e aí não acerta. Isso você consegue ter um grau de assertividade muito maior. Então, isso é muito benéfico. Agora, por outro lado, você pode ter o risco de errar, mas o médico também erra. Entende? Assim, esse sistema erra, sem dúvida. Mas aí alguém tem que fazer o estudo, que eu não vi nenhum desse estudo, qual é a taxa de erro do médico comparando a taxa de erro do sistema de inteligência artificial. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa no jurídico, né? Tem toda uma grita para usar nas decisões jurídicas que inteligência artificial. Mas aí tem que ver qual é o grau de risco do juiz tomar a decisão, que é absolutamente subjetiva. Tanto que não existe uma única interpretação da lei. Não existe isso. Cada juiz interpreta de um jeito diferente. Isso tem milhões de estudos. Ao mesmo caso que os juízes decidiram por questão completamente distinta, porque entre a subjetividade dele, a interpretação da lei, né? Então, talvez a inteligência artificial, o que ela esteja fazendo é uniformizando mais a decisão, saindo da subjetividade do juiz, né? Então, tudo isso é porque é muito novo. Então, não tem ainda essas pesquisas mostrando os grandes ganhos na automatização em relação às falhas humanas, né? Então, é isso. Essas questões todas éticas que estão sendo discutidas. A justiça está usando bastante o sistema de inteligência artificial. Então, aqui no Brasil, fundamentalmente para classificar processos. Então, uma ajuda enorme, porque um dos problemas no Brasil da justiça é a morosidade, porque é uma quantidade de processos enorme, de recursos, e que os profissionais da justiça não dão conta, né? Então, de repente, automatizando, está indo mais rápido os processos. Então, cada área a gente tem que ver. Agora, tudo tem problema. E uma das questões que aí tem a ver com vocês se prepararem para o mercado de trabalho, que aí vocês vão ter uma diferença muito grande, é a simetria de conhecimento, né? Então, o que a gente verifica que o gestor, pode ser de qualquer área, tem uma simetria de conhecimento entre o gestor e o pessoal de TI, de tecnologia. Então, o gestor toma a decisão de usar o sistema de inteligência artificial e incorporar o que o sistema de inteligência artificial está mostrando sem entender nada da tecnologia. Aí é um grande problema, porque ele não tem a menor noção do risco que está correndo, né? Então, esse gap entre o gestor e o desenvolvedor da tecnologia que todos nós temos que diminuir. O gestor tem que saber, ele tem que conhecer quais são os riscos que ele está correndo. Ele tem que saber fazer as perguntas apropriadas para o fornecedor da tecnologia, né? Porque grande parte são as empresas de tecnologia e as startups. Então ele tem que fazer a pergunta: onde está o risco? Onde são os pontos de atenção? Né? Tudo isso tem a ver com questões éticas. Você adotar uma tecnologia na sua organização complexa que você não tem a menor noção como é que ela funciona.
Então, isso, para mim, são questões éticas fortíssimas, gravíssimas. E não tem regulamentação. A regulamentação é outro assunto, mas ela está muito... É muito difícil, ainda não conseguiu, nenhum lugar do mundo ainda tem uma regulamentação, tem só propostas. Entendeu? Então, eu tenho trabalhado com um grupo muito fortemente na ideia de criar governança de IA, diretrizes de IA para as organizações em geral. Né? Exatamente, o que é, quais são os pontos, qual é um roteiro, o que você tem que estar atento e como é que você vai... E essa tecnologia, diferente também da programada, ela, como eu falei, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, não adianta você fazer toda a auditoria na partida. Como você faz um sistema programado, você fez a auditoria, está tudo, ele não vai mudar. Essa ela vai mudando. Aí o que você vai fazer? Auditoria contínua? É inviável. Né? Então, são desafios muito grandes com essa tecnologia. Não consigo dar resposta rápida assim. Não, mas não é para dar mesmo. A gente está aqui para ouvi-la. Professora Dora, tem uma sequência de perguntas aqui sobre educação, né? Essas ferramentas no ambiente de ensino, seja do ensino superior e para crianças e adolescentes que estão crescendo já com esse tipo de tecnologia, né? Qual é o impacto que isso pode ter para a área de ensino, principalmente, para o aprendizado dessas crianças e adolescentes e para as instituições de ensino, para o ensino de uma maneira geral? Eu fiz uma matéria para o Valor Econômico dentro de final de semana sobre o ChatGPT e eu falava sobre essa questão dos setores, assim, em geral. O que mais reagiu negativamente foi o setor de educação, né, no mundo inteiro. Então, nós tivemos assim, 2 proibições, 2 banimentos do ChatGPT muito claros. Um foi a CSIPO, que é a grande referência na Europa de ensino superior na área de ciências sociais, e o Departamento de Educação da cidade de Nova York, que proibiu na sua rede pública o uso do ChatGPT. Na minha opinião, foi muito precipitado. E, aliás, na CSIPO eu nem consigo entender, porque lá é um nível altíssimo, eu não consigo imaginar que algum aluno da CSIPO vai fazer um trabalho com ChatGPT e o professor nem vai reparar, porque eu não sei por que a precipitação de proibir para o uso lá, porque imagino que ninguém fosse fazer isso. Agora, precipitado, porque eu acho que tem que ser experimentado. E é interessante porque a parte pelo que eu acompanhei, a comunidade de educação está muito dividida. Parte que reagiu contra, né, de imediato, falando que os alunos iam começar a trapacear, em suma, ou pegar o ChatGPT para fazer os seus trabalhos. Mas aí saiu, no dia 1º de março, saiu uma pesquisa, foi a única pesquisa que eu vi que saiu, pesquisou o uso na educação nos 3 primeiros meses que saiu o ChatGPT. A Wharton Foundation que fez, teve o aval de referências importantes, então é séria a pesquisa, e mostrou que muito mais professores estavam usando do que alunos. Isso assim, muito mais, mas é muito mais professores. Foi todo no campo da inteligência dos Estados Unidos, né? E professores usando na aula, né? Não é usando individualmente, usando na sua atividade educativa. E dentre os professores que usaram esse percentual maior do que os alunos, isso indica que os professores, o quanto poderia facilitar, ajudar o professor a preparar a aula, o professor a dar exercícios, para série. Tem uma lista onde está sendo usado. E dentro do conjunto dos professores que estavam usando, tem uma predominância de 66%, 65% nos Estados Unidos de professores afrodescendentes e latinos. O que indica o quê? Em geral, nos Estados Unidos, esse segmento da sociedade americana tem menos
acesso do que os, digamos, americanos brancos, né? Então, mostra assim, como que pode ser um parceiro, como imediatamente alguns professores começaram a ver que pode ser um parceiro. Agora, é tudo isso, você tem que experimentar e ver. A Porvir, que é da área de educação, fez uma matéria, até me entrevistou, uma matéria só sobre, aliás, 2 matérias sobre o ChatGPT, e tem uma lista lá, né, de como usar, né? Então, ele te ajuda. Eu tenho um aluno agora na disciplina que eu dou na PUC, por exemplo, que ele trabalha na área de publicidade digital, né? Então, claro, ele está falando. Em vez de ele começar do zero para fazer textos, ele pede para o ChatGPT. O ChatGPT dá várias opções para ele e, a partir daí, ele vai trabalhando. Agora, ele tem que entender do assunto. Se ele não entender do assunto, ele está exposto, né? Então te ajuda assim, a partida, o que você pode aí, mas você tem que, volto a dizer, você tem que entender do assunto, senão você não vai conseguir identificar as bobagens que saem, porque sai um monte de bobagem. Tem um pesquisador da USP que fez a pergunta sobre mim, né? Aí depois ele me mandou, falava que eu era reconhecida, não sei o quê, mas nada tinha a ver com a minha trajetória, onde eu fiz graduação, o que eu fiz de graduação, o que eu fiz de pós, o que eu fiz, nada, tudo era fake news, totalmente sobre. Então, assim, é isso, como é cada um, dentro da sua atividade, fazer experimentação, como é que pode ser usado, né? Então, tem alguns professores, por exemplo, começaram a fazer o texto e o aluno, por exemplo, sei lá, vamos dizer, quero falar sobre Dante Alighieri, né? Então faz uma pesquisa com o ChatGPT, aí ele fala, aí, qual é a função, qual é o dever, né? A avaliação para o aluno, é ele apontar os erros, né? Também é legal isso. Ele faz um trabalho sobre... O ChatGPT te dá um texto sobre algum assunto e você, como aluno, tem que dizer onde que está errado e consertar. E tudo isso é uma pesquisa. É uma forma... como eu disse antes, o básico dá dominado. Então, dentro da educação, se você for um professor que vai pedir... faça um resumo de tal coisa. Isso... ainda não, mas daqui a pouco vai estar quase que perfeita a resposta numa situação dessa. Então você tem que provoca a gente, no bom sentido, se a nossa reação for positiva, para buscar outras formas de avaliação. Como é que você mostra que o aluno de fato entendeu? Vou dar um exemplo. Semestre passado, na minha disciplina lá, eu pedi para ter certeza que o aluno leu pelo menos um livro da bibliografia. Cada um tinha que escolher um livro, de toda a bibliografia que eu dei, escolher-se o que quisesse, e tinha que apresentar o livro. Mas eu não pedi para apresentar um resumo do livro, né? O que eu pedi? Tinha que apresentar qual era o argumento principal do autor, os argumentos principais, o que ele achava daqueles argumentos. Em suma, era um roteiro que tinha, mostrava que o aluno está entendendo, tem uma participação do aluno, uma contribuição do aluno, não é simplesmente faz um resumo, né? Então, isso nos força, nós, seres humanos, a sair do básico, entendeu? Em qualquer área. É isso. Se você é um artista plástico, se você fizer aquela coisa básica, ele vai fazer melhor. Aí a generativa. Então, você tem que ser mais criativo. Um texto, você tem que ter mais criativo. Então, tudo, toda a inteligência artificial está muito distante da capacidade humana, sobre todos os pontos de vista, né? Ainda mais nesses valores de criatividade, de inovação. Agora, tudo depende de como é que nós, seres humanos... vou dar um outro exemplo, o último. No ano passado teve uma polêmica grande porque saiu noticiário no mundo inteiro que uma inteligência artificial, não foi o ChatGPT, ainda não existia, não estava ainda disponível, tinha feito o editorial do Washington Post, que é um jornal super importante. Aí saiu, aí o que você pensa quando você vê isso nas manchetes do mundo falando isso? Poxa, aí falava, vai acabar o jornalista. Aí você imagina que foi lá uma inteligência artificial, produziu o texto e o texto foi publicado. Aí a maior parte das pessoas que só leem as manchetes fica que foi essa ideia. Aí eu fui pesquisar. Bom, primeiro que foi um aluno de Princeton, de doutorado, que desenvolveu o sistema. E a inteligência artificial produziu 8 textos, 8 propostas de editorial.
E o editor do Washington Post fez... O que foi publicado na minha visão, é o editor do Washington Post que fez. Porque ele pegou 8 textos e juntou. Né? Então, ele produziu. Aquilo foi uma base para ele fazer o trabalho dele, não começar do zero. Aí, quando ele foi questionado sobre isso, porque ele tinha entrado nessas histórias que foi... Aí, marketing, né? Aí ele disse o seguinte coisa, que é absolutamente falacioso. Ele disse, mas é muito mais fácil editar texto feito pela inteligência artificial do que por humanos. Por que é falacioso? Porque não existe um texto de humano. Né? Não tem um padrão de texto de humano. Todos nós sabemos que tem gente que não sabe escrever nada e tem gente que escreve um texto maravilhoso. Né? Então, o que quer dizer isso? É melhor do que editado de humanos. Não, então, essas coisas assim, é sempre como é que a inteligência artificial nos ajuda na nossa função, no nosso trabalho e na área de educação, é isso. E nas escolas, ontem eu participei de um evento da Hopper Education, né, educação, e só tinha gente de educação, porque é uma organização de educação. E todas essas discussões, como é que, lá no caso é de ensino superior, mas nas escolas, como é que as escolas interagem? Mas as escolas estão com problema das tecnologias digitais, é muito anterior à inteligência artificial. Né? Como é que faz o shift dentro das escolas, de saída da questão da programação, informática, né? Eu vejo muitas escolas, assim, até particulares, falando de informática. Como é que informatiza os alunos, né? Quando a gente está numa outra época. Então, o problema da educação, principalmente de educação básica, é muito mais básico os problemas. Né? Então, a gente está longe ainda da questão sofisticada com a inteligência artificial. Me contaram que se você pedir para o chat GPT elaborar 10 questões sobre comportamento de consumidor, ele elabora. E dá para pôr na prova. Né? Então, me contaram isso. Me contaram. Tá parecendo umas perguntas difíceis aqui, professora Dora, pelo menos para mim. Estou achando super interessante. Uma delas é o seguinte: se a inteligência artificial ela toma decisões baseadas em dados gerados por humanos, como é que vai se dar esse aprimoramento para uma decisão mais justa pela inteligência artificial, se tudo está baseado no que o humano gera de dados? Não, a questão não é mais justa, né? É mais assertiva, né? É mais assertiva. Aí depende muito. Olha, vamos pegar assim, o resultado, ele depende de vários fatores. Então, eu vou pegar eu gosto de exemplo, né? Senão fica muito abstrato. Um dos exemplos mais citados em qualquer painel do mundo sobre mostrando o viés do resultado é um sistema que foi criado e usado durante muitos anos em grandes centros de saúde nos Estados Unidos para fazer a triagem para medicina de alta complexidade. Né? Lembra na época que a gente ainda não saiu dessa época, mas no auge da Covid, você tinha que fazer a triagem. Né? Chegou no hospital, quem vai para a UTI, porque tem menos vagas na UTI, aí depois na UTI tinha que fazer a triagem para ver quem precisa do respirador, mais, porque tinha menos respirador do que leito na UTI. Então, são triagens. Né? Então, montaram um sistema, uma empresa começou na universidade americana, acabou se constituindo como uma empresa, fazer uma triagem para alta complexidade. Então, a pessoa chega no hospital, tem menos vagas para alta complexidade, né, medicina sofisticada, então fazia seleção. Aí essa seleção selecionava 17% afrodescendentes, né, pessoas negras, e eu nunca sei qual é a palavra, agora negro já não é mais preto, né? Correto, é difícil acompanhar qual é a terminologia. Tem os pesquisadores agora estão usando pele clara e pele escura. Bom, não sei mais, mas então, 17% e o resto todo branco. Né? E é interessante que ninguém reparou durante anos a direção desses centros de saúde que tinha uma desproporção. Né? Aí eles foram, finalmente, foi por acaso total, um grupo de pesquisadores estava... Isso saiu, 2 matérias saíram na Science, 2 artigos, que é um top da área de produção periódico acadêmico, saíram duas pesquisas, os resultados. Bom, um grupo de pesquisa estava pesquisando outras coisas, aí eles se depararam com essa questão. Aí eles foram investigar. E qual era a origem
desse problema, dessa desproporção entre favorecer muito mais pacientes brancos para alta complexidade. É uma variável principal que os desenvolvedores do sistema tinham usado, que era quanto você gastou. Se você gastou mais em saúde no ano anterior, você era selecionado. Então, se eu gastei mais do que... Qual é o seu nome? Sivaldo, o ano passado, significava que eu ia ser selecionada para alta complexidade e ele não, se a gente estivesse disputando uma mesma vaga. Né? Então, isso por que isso é errado, é equívoco total? Primeiro, porque nos Estados Unidos, na média, 1.800, pacientes brancos gastam $1.800 a mais do que os afrodescendentes. E não tem nada a ver com a situação de saúde. Tem a ver que tem mais acesso, em geral, a processos mais sofisticados e gasta mais. E outra questão, que não diz nas matérias da Science, isso sou eu que estou dizendo, é mais errado ainda, me parece, porque eu posso não ter nada e estar morrendo agora. Eu posso não ter tido nada o ano passado. Não gastei um tostão em saúde e agora está tendo um AVC, um infarto e está morrendo. Então, além da questão da discriminação, é uma variável equivocada para você dizer se o paciente, se ele tem que passar na frente para ser atendido porque é mais emergência. Não tem nada a ver com o que eu achei o ano passado. Então, isso... e tem vários, esses grandes sistemas que foram usados em larga escala, durante 8, 10 anos, depois que foram feitos. Bom, aí nesse processo, os pesquisadores procuraram a empresa concordou, eles formaram uma equipe junto, refizeram, e aquele que era 17 passou a 47 ponto qualquer coisa. Né? Então, eles refizeram todo o sistema. Então, o que leva a um resultado equivocado não é só a base de dados, né? É também, como eu já disse antes, a decisão dos desenvolvedores. Por isso que a gente defende muito que as equipes de desenvolvedores têm que ser diversificadas. Né? Ela tem que ter pessoas de humana, por exemplo, para fazer um sistema desse, tinha que ter gente da medicina, da saúde. Não pode desenvolver um sistema porque um cara da saúde ele vai dizer aqui, ei, esse parâmetro não pode. Entendeu? Então não pode ser só o pessoal de tecnologia, porque a maneira como uma pessoa de tecnologia avalia a eficiência de um sistema, não entra nada dessas questões que nós estamos discutindo. É se o sistema foi montado para aquela tarefa, se ele está fazendo aquela tarefa. Pronto, é um outro nível de eficiência. Né? Então, voltando a essa pergunta, a base de dados ela é outro dos componentes fundamentais. Ela precisa ter quantidade e qualidade. Né? Então, por que ela vai melhorando? Porque a tendência é que o sistema tire essa subjetividade humana, né? Porque ele está trabalhando numa quantidade muito grande. Né? Então, dilui a subjetividade individual. Né? Quando eu tomo decisão, eu estou só com a minha subjetividade. Mas se eu pego uma quantidade... Agora, o ChatGPT foi treinado com bilhões de dados. Né? Daqui a pouco são trilhões de dados. Então, mesmo que sejam milhões de dados, dilui. É exatamente essa a questão. Dilui a subjetividade, porque você está pegando um conjunto muito grande, muito grande de dados das pessoas, muito diverso, uma diversidade enorme. Se você está pegando milhões, o comportamento expresso nos dados de milhões de pessoas. Né? Então, essa é a parte do aperfeiçoamento, né? Que é como se fosse uma média de milhões de pessoas, e aí você tira a subjetividade de cada um. Né? Agora, tudo depende de como você monta o sistema, tudo depende de qual é a base de dados. Tiveram 4 bases de dados que foram muito usadas durante muitos anos para treinar os sistemas de inteligência artificial. Aí, todas elas, a principal, ImageNet, depois de 10 anos, também que foi feita a auditoria, é impressionante a quantidade de problemas. Mas o mais absurdo do mundo, teve uma base de dados que foi muito usada também. Na época, ela foi constituída com imagem, era de imagem, reconhecimento de imagem. Ela foi constituída com imagens que estavam circulando na internet. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, o pai ainda. E aí tinha mais imagens, naquela base de dados, tinha mais imagens do George Bush do que de mulher negra. Né? Então, assim,
não é que tinha mais imagem de homem branco, não. É de uma pessoa específica do que tinha naquela base de dados. Então, é claro que o resultado vai ser tendencioso. Claro que ele vai ter um nível de assertividade muito maior para homem branco do que para mulher negra, porque ele aprende, é o exemplo, né? Então, se não tem um exemplo, uma quantidade suficiente de exemplos, ele não aprende, ele não consegue identificar, né? Então, são questões que, ao longo do tempo, por isso que eu falei, está tudo no primórdios. Então, é muito recente, tem 2, 3 anos que começou esse alerta em relação à composição da base de dados. Então, são questões que estão aparecendo gradativamente e aí está se tentando resolver. Obrigada, professora. A senhora comentou que a qualificação profissional é importante de novo. A gente passou por uma época de desqualificação e hoje essa qualificação se torna mais importante, né? E aí, considerando que a gente tem um número de pessoas que não tem essa qualificação, qual é a perspectiva assim, de uma crise econômica social maior para o futuro? Eu acho, como eu disse, eu acho que esse é o maior problema social, porque é isso. Eu não vejo essa discussão toda de renda mínima. Claro que eu sou a favor, nunca vou ser contra isso, mas isso não resolve, né? Renda mínima, como diz, é mínima, para a pessoa não morrer de fome, mas não vai dizer que vai ter uma vida correta, boa, se a pessoa vai ter uma renda mínima. Então, essa é uma questão. Aí a gente esbarra direto na questão da educação. Porque, olha, eu fiz um trabalho um ano e meio, acabou o ano passado, de consultoria, é uma consultoria grande, com várias pessoas, mas eu era responsável por uma área e na área de transporte. Então, pega, por exemplo, os motoristas de caminhão, né? Então, o motorista de caminhão, eu estou falando caminhão de transporte, de carga. Então, o motorista de caminhão tinha lá os motoristas de caminhão, toda a área de transporte inteira do Brasil, que a gente acessou. Então, que ele sabe dirigir super bem. 10, 15 anos, 20, que ele só é motorista de caminhão, é perfeito. Aí, o que está acontecendo agora? Os caminhões, está acontecendo a mesma coisa na área agrícola, com os equipamentos. Eles estão vindo com tecnologia embarcada. E parte da tecnologia embarcada já é inteligência artificial. Esse motorista, isso a gente constatou numa pesquisa de 1 ano e meio com esse setor, uma consultoria bem importante. E o que esse motorista, que sabe dirigir muito o carro, não está conseguindo lidar com a tecnologia embarcada? Porque não é uma questão de treinamento, é uma questão de formação. Por mais que as grandes empresas de transporte estejam treinando os motoristas, eles não conseguem entender. Então, porque é outro tipo. É a mesma coisa, você pega... Eu tive reunião com o Bradesco, com o Banco do Brasil, 2 anos, 3 anos atrás, exatamente sobre esse assunto que eu vou falar agora. O pessoal, as equipes que faziam a curadoria do telemarketing, né, porque o telemarketing, vocês sabem, tem aquelas respostas automatizadas. O usuário fez tal pergunta, aparece na tela do telemarketing, do operador de telemarketing, as possibilidades de resposta que ele pode dar. Isso é a curadoria. Quem fazia a curadoria do telemarketing não conseguiu passar para fazer a curadoria do chat, por exemplo, da Bia do Bradesco, do chat e mesmo do Banco do Brasil, que já tinha internamente na época que eu conversei. Porque é uma formação, é uma questão de não tinha formação para entender como lidar, como a interface com aquela nova tecnologia. É o que é o que eu falo sempre. A interface homem-máquina é que está se modificando totalmente. Então, da mesma forma como o caminhão com tecnologia embarcada, todas as máquinas agrícolas com tecnologia embarcada, o telemarketing, que é diferente, o atendimento com chatbot, com inteligência artificial, e por aí vai. Na medicina, hoje praticamente é raro que abrir a pessoa, né, para uma cirurgia. É tudo feito por laparoscopia, e são todos equipamentos. O conjunto de médicos tem várias cirurgias que tem que ter 2 médicos. Um que é o médico que atende a pessoa e o médico que conhece, sabe manejar o equipamento. Então, isso está acontecendo em todas as áreas. Não tem nenhuma... O que a gente viveu na época da pandemia na universidade?
grande parte dos professores não conseguiam, não é que mudou a metodologia, só tinha que dar a mesma aula, só que usando o Teams, usando o Zoom, e vocês devem ter vivido isso aqui, lá na PUC teve que dar vários treinamentos para os professores que não conseguiam ligar o equipamento, então é uma interface diferente. Isso eu estou falando professores da universidade tops. Então, essa mudança dessa interface, ela está acontecendo em todas as áreas. E é isso, não é suficiente. Olha, em 2018, dezembro, eu vi uma palestra e o presidente, na época do Senac, ele disse que 76% dos funcionários, dos operários da indústria no Brasil eram treinados local. Né? Acho que era 7%, 8% tinha nível superior, o resto tinha formação técnica, e esse 76%, que eu nunca esqueci, era treinado. Hoje não é mais possível isso. Cada vez menos você ser treinado. Ou você tem uma formação mínima para você entender, ou você não consegue. Então, isso é um problema. Né? O que vai sobrar para essas pessoas? Isso já está acontecendo. E aí tem um efeito, a automação tem um efeito sobre a renda. Pegar um exemplo, nos Estados Unidos, inclusive quando na posse do presidente Biden, ele falou especificamente sobre o cuidador. Né? O cuidador. Então, a curva de cuidador está aumentando nos Estados Unidos. Tem mais, porque por N razões, as famílias hoje trabalham muito mais, a mulher e o marido não ficam com os pais, em suma, os velhos estão ficando também vivendo mais, por N razões que estão se modificando, tem uma procura muito maior por cuidador, mas a curva de salário vai caindo, porque à medida que tem mais pessoas se oferecendo para ser cuidado, é oferta e procura, vai caindo o salário. Então, essas funções que sobram, elas estão com uma remuneração menor. Porque as funções especializadas, tem um gap entre a remuneração das funções menos qualificadas e mais qualificadas, cada vez maior, crescente. Né? Então, tem uma disputa, se está se pagando muito para o pessoal especializado e o pessoal para as funções não qualificadas cada vez pagando menos, porque tem mais gente procurando aquelas mesmas funções. Então tem várias questões. Hoje no Brasil, em torno de 47% é o chamado empreendedor. Eu fiz um trabalho sobre empreendedorismo no Brasil. Eu acho que essa palavra não se aplica, esse termo não se aplica, porque grande parte é negócio de subsistência. 53% ganha fatura, não é nem que tem lucro, fatura um salário mínimo por mês. Fatura, tirando os custos. Isso não é empreendedorismo no sentido internacional que se dá o termo empreendedores. Isso é subsistência. Isso é o quê? Você também compara a curva de desemprego, ela acompanha esse chamado empreendedorismo, porque as pessoas não têm alternativa e vão empreender fazendo... Então, qual é um dos caminhos que eu vejo? É política pública. Como é que o governo cria política pública para ajudar o empreendedorismo, para as pessoas poderem fazer coisas mais variadas que elas queiram, porque essa questão da carteira assinada... Bom, e também como é que tem toda uma discussão, como é que faz todos os benefícios sociais, né, de saúde, tudo para essas pessoas que não têm um vínculo de carteira assinada. Então, é uma mudança muito grande no mercado de trabalho, né, de todas as formas. E isso precisa, para mim, o grande problema nosso é que a gente não tem política pública, né? Isso são governos, independente do governo que está no momento, mas é isso. Nós temos, tudo isso se resolve por política pública. Esses ecossistemas de transformação no mundo, os avanços, as estratégias de inteligência artificial, as principais, né? Eu li atentamente as 8 principais no mundo. Todas elas têm uma base de política pública fortíssima, né? Envolvimento do governo, verba, né? Incluindo fortemente a parte da educação. Então, é isso. Esse é um problema. O que vai acontecer no mercado de trabalho é um problema. E tem várias outras questões, até psicológicas, né? Porque quando você conhece alguém, você tende agora a perguntar, o que você faz? Então, é uma identidade também.
né? A sua inserção, o seu trabalho profissional. É uma identidade, a maneira como você, inclusive, conhece pessoas, se relaciona. Em suma, tem várias questões que transcendem a financeira só nesse impacto. Tem algumas perguntas agora na linha de negócios, né? Como que o mundo dos negócios pode se beneficiar da inteligência artificial e se é possível usar a IA nos negócios sem infringir a LGPD, e como que a inteligência artificial poderia ajudar uma empresa na criação do diferencial competitivo. Olha, como eu já disse, previsões mais assertivas, né? Então, se tudo que eu faço é baseado em previsão, se eu tenho uma tecnologia, uma técnica que me permite previsões mais assertivas, eu vou ter um ganho de produtividade, né? Qualquer que seja a área que eu faço. É interessante pensar assim, que ainda não temos um marco regulatório de inteligência artificial, mas o artigo 20 da Lei de Proteção de Dados, ele já remete direto à inteligência artificial, porque ele diz o seguinte: qualquer usuário afetado por um sistema de decisão automatizado baseado em dados tem o direito à explicação, né? Então, isso já é direto com a inteligência artificial. Então, tudo que envolve dados pessoais, porque tem 3 lugares no mundo ocidental que tem lei de proteção de dados: na Europa, na Califórnia e no Brasil. E a lei nossa de proteção de dados ela é muito inspirada na europeia, ela é muito boa, mas é isso, as empresas já estão se adequando, já começaram a ter os primeiros processos. Então, tudo que lida com dado, as empresas já têm que estar enquadradas na lei de proteção de dados. Então, nesse ponto, assim, quando vai usar a inteligência artificial, a questão dos dados já tem que estar já equacionada. Então, não é uma tarefa, digamos, nova, né? E agora é isso, eu não sei, depende do negócio, né? Cada negócio tem uma característica diferente, mas em suma, assim, se quiser uma resposta para todas as áreas, é a capacidade preditiva, é o fato de que eu vou fazer previsões com mais assertividade, porque eu sempre tenho, se eu vou produzir essa camisa, eu tenho que fazer previsão de quanto eu acho que eu vou vender, aí eu faço a previsão de quanto eu vou comprar de material, quantos funcionários eu vou contratar, qualquer coisa que eu faço, eu tenho que fazer previsões. E se eu tenho como fazer mais previsões, e também tem que extrair, outro lado, é o conhecimento do meu consumidor, né, que é também fundamental. Como eu analiso uma quantidade de dados muito grande do meu consumidor, eu tenho uma assertividade maior sobre qual é o perfil dele. Então, eu vou desenvolver serviços e produtos mais apropriados, mais adequados, e vou fazer uma comunicação de marketing mais adequada, porque eu vou estar falando de uma maneira mais segmentada e conhecendo melhor. O nível de conhecimento que se tem hoje é absolutamente inédito sobre o seu consumidor, sobre o seu usuário, sobre o seu cliente. Nunca se teve um conhecimento dessa magnitude, né? Então, isso também, qualquer que seja o negócio, também é muito bom. Eu conheço para quem que eu vou fazer um serviço, então eu vou fazer um serviço mais adaptado, como nunca, né? Há 3, 4, 5 décadas atrás, era aquela pesquisa de opinião. Depois os sistemas de pesquisa foram aprimorando, mas a inteligência artificial ela me dá um nível de segmentação que nunca existiu, né? Então, eu acho que tanto no processo de previsão da minha operação, né, o que se chama otimizar a operação, a minha operação, qualquer que ela seja, tanto com conhecimento de quem é o meu cliente, o meu consumidor, o meu usuário, de uma forma inédita, né? Então, esses são 2 grandes avanços, assim, 2 grandes benefícios para qualquer que seja o negócio que você está fazendo. Nessa linha ainda, a pergunta agora vai no outro sentido. Quais os riscos que a senhora vê para as empresas, para os negócios com o uso da inteligência artificial? O
risco, para mim, o principal é isso que eu também já falei, que é o desconhecimento. Os gestores não sabem de que se trata. Eu já tive reunião com... por exemplo, eu tive uma reunião com o head do RH de uma grande empresa, podem acreditar, uma grande empresa. Então, ele estava usando, oferecido por uma startup, um sistema de fazer a seleção dos melhores candidatos para aquela vaga, usando inteligência artificial. Aí, conversando, uma das questões eu falei o viés. Aí ele falou, não tem viés, porque eu perguntei para a startup me garantiu que não tem viés. Né? Aí, assim, ele não sabe nem quais são as perguntas e como investigar. Aí, 1 mês e meio depois, totalmente por coincidência total, eu tive conhecimento que aquela startup, especialmente, ela usa algoritmo de inteligência artificial oferecido por empresas de tecnologia da China e da Índia. Isso significa o quê? Que os algoritmos de inteligência artificial foram treinados na base de dados da China e da Índia, o que é viés na veia para o Brasil, porque nada tem a ver as características, o perfil do brasileiro com o indiano e chinês, e nem da vaga, nem das duas pontas, nem da vaga de trabalho, nem da... Então, assim... Por quê? Porque quando as startups, quando elas montam, as startups em qualquer empresa, quando montam um sistema de inteligência artificial, quanto mais complexo é o sistema, mais partes compõem aquele sistema. Então, ele usa, por exemplo, se ele já é um sistema mais sofisticado, ele vai usar vários algoritmos de inteligência artificial, não é um só. E esses algoritmos ele vai pegar quem oferece. Através de API, você tem lá nas empresas de tecnologia, quem desenvolve a tecnologia são empresas de tecnologia, startups ou não. Né? Então, a startup ela compõe, por exemplo, no caso de startup, ela compõe o sistema dela com várias origens. Né? Então, aí começam os riscos, porque aonde foram treinados esses algoritmos, em que base de dados, como é que compôs. Se você não sabe fazer a pergunta... para quem está te ofertando a tecnologia, você fica absolutamente, como se diz popularmente, vendido. Né? Então, volto a insistir isso, você tem que conhecer para saber quais são e tem que criar uma diretrizes internas, né? Inclusive de acompanhamento do risco, porque ela vai se modificando ao longo do tempo. Aí tem tudo que a gente está desenvolvendo, estamos trabalhando forte nisso. Mas é isso. O principal, eu vejo, é o fato de que quem contrata não sabe sobre o que está contratando. Aí tem vários exemplos. Né? Eu tive reunião assim, com fundo de pensão dos tops aqui no Brasil, e usando na área jurídica sistemas de inteligência artificial oferecidos por empresas terceirizadas. A única referência é que uma outra usou e aí recomendou. E sem menor noção, nada, totalmente no escuro, não conhecia nada, me falou claramente, não conheço nada, não sei nada. Foi fulano lá que recomendou, ele está usando. E por que ele está usando e achando bom? Porque está apressando e tinha milhões de processos e ele está tudo mais rápido. Ela está dando as respostas mais rápidas, mas se as respostas são as melhores, são certas, não tem nenhum sistema de controle. Então é isso. Como é que você adota? Qualquer coisa que você adota no seu negócio, você tem que conhecer. Porque o problema não está no risco. Qualquer atividade tem risco. O problema está de você não conhecer o risco. Porque se você não consegue o risco, não sabe qual é o risco que você está correndo, você está no escuro. Aí você não tem como se prevenir. E aí o que acontece? As empresas que estão usando, elas tendem a achar no primeiro momento que o problema está no usuário afetado, mas não é só. Tem uma questão de reputação. Hoje é considerado no meio dos negócios a reputação o ativo mais importante de uma organização. Então, se ela tem uma denúncia, se ela tem um problema, se ela tem é a questão da reputação dela, né? Porque aí ela usou um sistema que tem problema, e aí isso se espalha e depois ninguém mais vai. Acabamos de ver, estamos vivendo ainda no Sul, né, os 3 produtores de vinho, vocês viram? Contratado terceirizado, um sistema quase que de escravidão, e eles nem sabiam disso. Isso é reputação. Ontem mesmo eu estava conversando, as pessoas estão não querendo mais beber vinhos dessas 3, inclusive suco de uva, uma delas é grande produtor de suco de uva. Isso a sociedade está sensível a essas questões de uma maneira que nunca esteve no passado.
Então, tudo isso que atinge a reputação, você dizer, você está discriminando, você tem questões éticas que você não levou em conta, tudo isso afeta. Então, não é só para o usuário afetado, é a sua reputação e dos profissionais que estão envolvidos. Então, o principal é que você precisa, volto a insistir, você precisa conhecer como é que funciona minimamente, e aí tem várias formas de conhecer hoje que estão disponíveis, e para você saber sobre o que você está lidando. Considerando aí já o adiantado da hora, a gente vai para a última pergunta, tá? É uma pergunta mais geral e acho que boa para a gente encerrar. E aí, na sequência, a senhora já pode fazer as considerações finais, assim, para a gente encerrar. Mas a questão é sobre a tendência do uso da inteligência artificial no Brasil, na América Latina, e se isso é diferente na Europa, nos Estados Unidos, assim, do crescimento do uso. Olha, a gente, de fato, assim, a inteligência artificial, ela gera 3 níveis de desigualdade. Né? Aliás, todo o que está acontecendo no mundo inteiro. A desigualdade entre países, porque os grandes líderes, quem está liderando a pesquisa, o desenvolvimento da tecnologia, a implementação é a China e os Estados Unidos, assim, disparado na frente dos outros países todos. Então está gerando uma desigualdade entre países. Os países que estão mais atrasados no desenvolvimento e adoção da inteligência artificial estão ficando para trás. Aí você tem um outro nível de desigualdade, que são as empresas, as organizações. Quem está usando está saindo na frente, tem que estar fazendo um processo de transformação digital, está saindo na frente, e você tem o terceiro nível de desigualdade, que é entre as pessoas. Né? Então, no Brasil, nós estamos muito atrasados. Nós temos um paradoxo. Por um lado, o brasileiro é afetado cotidianamente pela inteligência artificial, porque, como eu disse no início, todos os aplicativos e plataformas que a gente usa no cotidiano, a base é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está mediando a comunicação e a sociabilidade do brasileiro cotidianamente e intensamente. Além dessas situações todas, de contratação, de crédito, mas só se a gente pegar as plataformas que a gente usa, do Google, do Facebook, o Waze, todas, Spotify, todas essas que a gente usa, são essencialmente inteligência artificial. Por outro lado, nós estamos muito atrasados em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Então, nós temos poucas locais no Brasil onde está sendo desenvolvido. O Google fez esse congresso que a gente tem lá na PUC de inteligência artificial. O ano passado, a última mesa redonda foi, o Google apresentou, ele fez um estudo e identificou 714, se não me engano, startups no Brasil com inteligência artificial. Eu tive uma conversa antes com eles porque achei um número muito grande, mas aí queria saber qual é o critério, porque a dificuldade inicial da inteligência artificial é definir o que é inteligência artificial. Parece assim uma coisa, mas assim, eu fiz agora para um capítulo para um livro, eu fiz um levantamento, nada de especial, de algumas definições, desde as grandes enciclopédias, autores, nada, não tem coincidência nenhuma. A definição que a Comissão Europeia está trabalhando, ou a Comissão de Juristas aqui no Senado, muito ambíguas as definições, porque é muito difícil separar o que é modelo estatístico avançado, o que é inteligência artificial. Né? Como é que você define? É muito difícil. As definições, elas não coincidem. Né? Então, mas, bom, aí no desenvolvimento aqui, a gente tem... Então, eu tenho dúvida se essas todas startups, se de fato elas estão fazendo, porque o que a gente vê no mercado, muitas empresas dizerem que estão usando inteligência artificial, quando você vai olhar, estão usando modelos estatísticos avançados, não é inteligência artificial. Então, às vezes por má fé, às vezes por desconhecimento mesmo, acha que está usando, porque alguém ofereceu e achou que está. Então, tem essa... Mas, mesmo assim, considerando, nós estamos atrasados nesse ponto de vista, porque o desenvolvimento da inteligência artificial está dominado pelas big techs.
Então, são elas que são, hoje, a inteligência artificial está no nível que está, que a gente tem, por causa das Big Techs. E, fundamentalmente, no Ocidente, não são quaisquer Big Techs, são 5 americanos. Então, isso é um problema, inclusive, do ponto de vista de concentração de mercado, do ponto de vista do poder dessas empresas, porque é uma tecnologia de propósito geral do século XXI e ela está sendo desenvolvida por 5 empresas privadas americanas, né? Então, isso é uma questão. Então, no Brasil, aí volta o mesmo assunto que eu falei sobre educação, sobre mercado de trabalho, falta política pública, né? Então, se a gente pegar os grandes ecossistemas de desenvolvimento, de inovação, não é só com inteligência artificial no mundo, é sempre uma convergência de poder público, universidade, investidor e setor privado. Mas a articulação, a liderança é do poder público, é de política pública. Não tem como ser diferente. Aqui no Brasil, em 2021, saiu a estratégia de inteligência artificial brasileira, do Ministério. Foi super criticada por toda a comunidade de inteligência artificial, porque era uma coisa mais geral impossível. E o Ministério, ele não tem que dizer o que precisa ser feito. O Ministério tem que dizer o que vai ser feito. É um órgão executivo, né? Então, e aí era a coisa mais geral, e foi feito, bom, o processo que foi feito, eu não gosto nem de me lembrar. E aí, depois que saiu, começou uma discussão, aí montaram comissões para melhorar, mas a coisa fundamental, como eu já disse, eu comparei com 8 principais estratégias de países, a questão principal é que, como é que você vai fazer uma estratégia se você não tem recursos? E não tinha recursos, entre outras falhas, a estratégia não tem recursos. Então, não existe uma estratégia que você vai implementar alguma coisa que não tem recursos financeiros. Então, começa por aí. Como é que você vai fazer? Não vai fazer nada. Porque todas as outras que eu li, e principalmente as 8 principais, elas têm os recursos estabelecidos, já valores, e como é que vai ampliar, né? Então, é isso. Então, nós temos numa situação que, por um lado, paradoxal, que por um lado nós somos mediados fortemente pela inteligência artificial, por outro, nós temos poucos relativo ao que a gente poderia ter, a gente usa fundamentalmente as empresas, inclusive as startups nossas, isso é também importante, elas usam algoritmo de inteligência artificial desenvolvidos pelas grandes empresas de tecnologia, né? Como eu disse, você monta um sistema, mas com base no que essas empresas de tecnologia estão desenvolvendo, as APIs, não sei se alguém sabe, você vai lá e aí tem lá o algoritmo que é para determinada função e você aí tem que ser especialista para identificar qual é o algoritmo certo para aquele sistema que eu quero desenvolver e implementar. Então, mas nós já estávamos assim na inovação, né? Não é inteligência artificial, é anterior. Nós já estávamos atrasados no desenvolvimento, na inovação, mesmo com as novas tecnologias, novos processos. Porque é isso. Eu não tenho outra expressão que não é política pública. Para mim, o desenvolvimento de um país sem política pública específica não avança, não tem como avançar, né? E a gente tem uma carência de política pública histórica já, né? É isso que eu volto a dizer, independente da posição do partido político que está no poder, nós temos essa carência. E isso é fundamental. Muito obrigada, professora. Vou entregar um mimo que a gente clássico ele nosso. Está falando aqui, foi bom. Eu não tenho a menor ideia se eu respondi o que vocês queriam. Não, foi ótimo, foi isso, exatamente. Eu dei uma, né? Vocês perceberam que eu dei uma compilada nas perguntas, tinha algumas na mesma linha, né? Mas a gente se compromete, tem mais algumas que foram escritas depois que eu anunciei que era a última. Então, a gente se compromete a dar uma passada aqui e repassar, e a gente disponibiliza para os participantes, tá? Queria agradecer, claro, enormemente a professora Dora por estar aqui hoje. A gente sabe que não foi uma agenda fácil, né? E que encaixou a gente com muito carinho, de verdade, muito obrigada. Agradecer aos alunos, né, os estudantes, os candidatos às especializações que estão aqui também.
E agradecer todo mundo que participou da organização do evento, né? Então, o professor Renato Manzano, que cuidou de todo, do geral de toda a organização, inclusive o contato com a professora Dora, a Michele, o pessoal do Mescla, que preparou aqui com muito carinho para a gente, o pessoal do audiovisual, que está aqui, né, trabalhando muito, obrigada. E a gente fica com essa missão de retornar para eles com algumas perguntas, com algumas respostas. Tá certo? E muito obrigada. Além da missão de estudar esse assunto. Essa é importante. Tem brinde? Obrigada, professor. Obrigada. Foi ótimo. Olha, vamos ver. Vocês sabem o que é? Surpresa, né? Ainda bem que é bom. É aquelas caixas que vão abrindo. Olha, que bonito. Olha, nossa, olha que lindo. Olha que lindo isso. Nossa, adoro esses bloquinhos. Eu tenho sempre um caderninho desse. Olha, isso é um pendrive. Olha que lindo. Esse é um dos nossos 80 anos da vida. Nossa, que chique. Olha que bonito. Obrigada, gente, pela presença. Né? Uma boa tarde, bom final de semana. Obrigada mais uma vez, professora Dora.